Você já olhou nos olhos de uma mulher e sentiu que perdeu o controle de si? Como se algo antigo, primitivo e indomável tivesse despertado dentro de você. Como se ela fosse um portal, não para o amor, mas para o caos. É aí que tudo começa. Não com palavras, mas com a suspensão da razão. E Sócrates sabia disso. Ele não odiava as mulheres. Ele temia o que o homem se torna quando esquece quem é diante do fascínio feminino. O perigo não está nela. Está no que você deixa de ser quando ela te olha daquele jeito. A maioria dos homens pensa que caiu de amores, mas o que caiu foi sua estrutura, seu foco, sua disciplina, sua clareza. Tudo desmorona sem alarde. Um toque, um sorriso, um silêncio calculado, e o guerreiro abaixa sua espada, não por fraqueza física, mas por ilusão psíquica. E Sócrates alertava: o maior erro do homem não é amar uma mulher, é não compreender a natureza do que o encanta. Porque o que você não entende te governa. E o que te governa sem tua consciência te escraviza. A beleza é a isca, e a maioria morde, porque foi treinado desde pequeno para venerar o feminino. Mas Sócrates propunha outra via, a do exame. O homem não deve correr atrás da beleza como um cão faminto corre atrás de um osso. Ele deve perguntar: o que ela representa? O que ela ativa em mim? Para onde essa atração me leva? Se você não formula essas perguntas, você não ama. Você rasteja. E o amor que rasteja vira obsessão. É preciso dizer claramente: a mulher não é o seu fim. Ela é o seu espelho. E o espelho pode te revelar ou te destruir. Sócrates dizia que a vida não examinada não vale ser vivida. Mas e quanto ao desejo não examinado? Esse é ainda mais perigoso. Porque o desejo não vive na lógica. Ele vive na carne, na fantasia, na imaginação. E é por isso que os homens que não entendem o que desejam, sempre desejam o que os enfraquece. Há algo hipnótico no feminino. Algo que mistura doçura com ameaça, vulnerabilidade com domínio, silêncio com comando. Sócrates observava isso não para condenar, mas para esclarecer. A mulher é o teste. Não é o inimigo, nem o prêmio. É o campo de batalha, onde o homem descobre se a sua razão governa seus impulsos, ou se ele será apenas mais um caído na guerra da ilusão. Por isso, este vídeo não é uma homenagem à mulher, nem um ataque, é um espelho para o homem. Para você que já se sentiu dominado por algo que achava que era amor, mas depois percebeu que era torpor, que era distração, que era rendição disfarçada de romance. Se você quer acordar, siga comigo até o fim. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que havia se perdido nela? Porque hoje começamos a reconstrução. Desde os tempos antigos, os homens foram alertados sobre o poder destrutivo do encanto feminino, não pela mulher em si, mas pelo que ela representa para o homem que perdeu o eixo. Sócrates nunca disse que a mulher é um mal, mas ele sabia que o desejo cego por ela é. A beleza da mulher tem o poder de suspender a consciência. Ela aparece não como ameaça, mas como conforto. E o conforto, para o homem que ainda não se fortaleceu, é veneno doce. A beleza é a distração mais sofisticada do universo. Porque ela não grita, ela convida, ela não exige, ela sugere. E o homem, movido por sua própria carência, abandona a razão para perseguir aquilo que acredita ser salvação, mas que, muitas vezes, é armadilha. Sócrates observava que o erro do homem não está no desejo, mas na falta de governo sobre ele. E quando a beleza o domina, ele deixa de ser sujeito e se torna objeto, um corpo em busca de aprovação, um servo da imagem. A sedução mais perigosa não é a que acontece no corpo, é a que acontece na mente. E a mulher, consciente ou não, sabe usar isso. Seu silêncio se transforma em teste, seu olhar em espelho, sua presença em provocação. E o homem que não tem estrutura confunde tudo isso com amor. Sócrates, ao ver isso acontecer nos homens de sua época, sabia: um homem apaixonado pela imagem não é um homem livre, é um escravo da forma. Você pensa que ela quer flores, carinho, dedicação, mas muitas vezes o que ela está realmente testando é sua capacidade de não se curvar. Ela quer sentir se você tem núcleo, direção, clareza, ou se você vai se moldar a cada suspiro dela. E quando você se molda, achando que está agradando, na verdade está perdendo. Não o jogo, mas a si mesmo. A mulher não respeita o que domina. E Sócrates sabia disso antes que o mundo tivesse coragem de admitir. A beleza serve a um propósito.
apontar para algo maior. Sócrates ensinava que o verdadeiro amor começa com a beleza do corpo, mas deve subir pela escada da alma até alcançar a sabedoria. Mas os homens param na escada, se ajoelham ali e confundem forma com essência. Se apaixonam pela superfície e esquecem de perguntar: o que há por trás disso? E pior, o que há dentro de mim que me faz ceder tão rápido a esse fascínio? O que você chama de paixão pode ser apenas ausência de autoconhecimento. E o que você chama de entrega pode ser apenas fraqueza não reconhecida. O homem que não examina o desejo é governado por ele. E quando é governado por ele, se torna previsível. E quando é previsível, é descartável. Sócrates alertava: a verdadeira liberdade do homem começa quando ele para de buscar o brilho e começa a entender o reflexo. Porque só quem entende o reflexo pode dominá-lo. O homem moderno foi ensinado a chamar de amor aquilo que, na verdade, é desequilíbrio emocional. Ele confunde o calor da carência com a profundidade do vínculo e se entrega não porque compreendeu, mas porque precisa desesperadamente ser validado. Sócrates alertava: um homem guiado pelo desejo está mais próximo da loucura do que da virtude, porque o desejo, quando não é examinado, não constrói, consome. E o que consome sem critério, destrói. O problema não é amar uma mulher, é fazer dela a âncora da sua identidade. É esquecer de si na tentativa de ser o que ela deseja. O amor, como Sócrates via, não pode nascer da cegueira. Ele nasce do autodomínio, porque sem isso não é amor. É vício. E o homem viciado em afeto feminino se torna um animal domesticável. Ele já não pensa, apenas reage. Já não escolhe, apenas suplica. E nesse estado, ele não constrói uma vida, ele implora por aprovação. Muitos homens dizem: fiz tudo por ela, como se isso fosse prova de amor. Mas Sócrates perguntaria: e o que você fez por você mesmo? Você sacrificou seus valores, sua direção, sua missão, e chama isso de romantismo? Não. Isso tem outro nome: autoabandono. O amor que exige que você se traia para ser aceito não é amor, é armadilha. E o homem que aceita isso não é leal. É fraco, porque a lealdade verdadeira começa consigo mesmo. O desejo feminino, para Sócrates, não era maldade, era natureza. E a natureza testa. Ela não quer um homem que se entrega por qualquer afeto. Ela quer um homem que sabe aonde vai, mesmo quando ninguém o segue, que mantém a rota, mesmo quando o corpo treme, que não se deixa corromper por um toque, por um olhar, por uma ameaça de abandono, porque o homem que teme perder, já perdeu. Perdeu a si mesmo antes mesmo de ser rejeitado. O amor verdadeiro, dizia Sócrates, é o que nos leva para o alto, para além da carne, rumo à verdade. Mas o que vemos hoje são homens que param no primeiro degrau, que se ajoelham diante da beleza e esquecem da razão, que confundem apego com conexão, que chamam dependência de destino, e vivem ciclos de frustração, culpa e autopiedade. Não porque foram enganados, mas porque nunca estudaram o que desejam. Você quer amar uma mulher? Ame com clareza, com estrutura, com liberdade. Ame como quem pode viver sem ela, mas a escolhe por convicção, não por vício. Sócrates sabia: o amor sem razão é loucura. E a loucura, quando vestida de romantismo, destrói silenciosamente a alma do homem. Antes de oferecer amor, ofereça presença. Antes de buscar aprovação, busque discernimento. Porque o amor que você entrega sem entendimento será o mesmo que te cobrará a sanidade. Não é de uma vez que o homem se perde. Ele não cai de um abismo. Ele desliza por uma colina suave, revestida de sorrisos, carícias e recompensas emocionais. Ele se dobra em gestos pequenos, cede quando deveria sustentar, se cala quando deveria falar, adapta-se quando deveria manter-se firme e acredita que isso é amor. Mas Sócrates já alertava: aquilo que não nasce da razão está condenado à escravidão. O homem que se dobra sem consciência logo se quebra sem dignidade. A mulher o testa não porque seja cruel. Ela testa porque precisa sentir se há estrutura, se há firmeza, se há direção. E quando ela percebe que ele começa a moldar sua essência para caber na expectativa dela, algo silencioso se rompe dentro dela: o respeito. Ela pode continuar com ele, pode até dizer que o ama, mas no fundo ela sabe: aquele homem já não é inteiro, e aquilo que não é inteiro nunca será admirado. Ele começa a viver sob o olhar dela. Toda escolha passa por um filtro.
Será que ela vai gostar? Será que vou perdê-la se fizer isso? Será que estou sendo bom o suficiente para ela ficar? Sócrates chamaria isso de vida não examinada, mas é mais grave ainda. É uma vida reformada pela ansiedade da perda. Um homem assim já não vive. Ele serve. E não serve por honra, serve por medo. E o homem que serve por medo deixa de ser homem. É sombra de si mesmo. E o mais trágico, ela sente, ela vê. A mulher, mais sensível à instabilidade emocional do que o homem supõe, começa a perceber as rachaduras. Começa a empurrar um pouco mais, testar um pouco mais. Não por maldade, mas porque precisa sentir até onde ele é firme. E se tudo o que ela encontra é maleabilidade emocional, desespero velado e uma disposição cega para agradar, ela se cansa, não do corpo dele, mas da ausência de espírito. Sócrates sabia que o homem só é digno quando é governado pela razão, mas o homem que se dobra, se entrega ao caos da emoção alheia, torna a aprovação feminina seu norte e deixa a bússola da alma enferrujar. Ele não percebe que, ao tentar evitar a rejeição, está, na verdade, criando as condições perfeitas para que ela aconteça. Porque uma mulher pode suportar a dureza de um homem íntegro, mas não tolera a suavidade de um homem que já não se respeita. Você quer manter uma mulher? Então pare de tentar agradá-la, mantenha-se, firme, coerente, lúcido. Que ela te veja como um pilar, não como uma almofada. Que ela saiba que pode te admirar, mesmo quando não concorda com você. Sócrates não implorava por afeto. Ele entregava clareza. E clareza, meu irmão, é mais erótica do que qualquer poesia desesperada. O homem que se dobra para ser amado não sabe que, ao final, será descartado por ter deixado de ser o que ela respeitava. Quando a mulher se torna o centro, tudo o que está ao redor do homem se desorganiza. Sua missão perde força. Seus valores perdem nitidez. Seus amigos percebem a mudança, seu trabalho enfraquece, sua presença desaparece e ele nem nota. Porque está embriagado, não com álcool, mas com afeto, com a sensação de que, se ela está feliz, ele está seguro. Sócrates chamaria isso de uma alma desgovernada, porque já não é mais a razão quem comanda. É o apetite, é o desejo, é a necessidade de agradar. O homem que gira em torno da mulher, mesmo sem perceber, já não gira em torno da verdade. Ele substitui sua integridade por diplomacia emocional. Aprende a dizer o que ela quer ouvir, não o que ele realmente pensa. Ele acredita que está sendo sábio, mas está apenas sendo moldado. E Sócrates alertava: o homem que se molda ao externo, sem olhar para dentro, está sempre vulnerável à manipulação. Ainda que a manipulação venha disfarçada de carinho, esse tipo de homem não percebe que está perdendo sua alma em parcelas. Ele ainda se sente útil, presente, até apaixonado. Mas aos poucos, percebe que sua coragem já não é a mesma. Suas decisões já não têm firmeza. Sua opinião se torna cautelosa demais. Ele pensa nela antes de pensar na verdade. E quando a verdade deixa de ser a prioridade, o homem deixa de ser livre. Porque a liberdade não é fazer o que se quer, é ser quem se é, mesmo quando isso custa aprovação. A mulher que percebe que se tornou o eixo da vida de um homem perde o interesse. Não porque seja ingrata, mas porque a natureza feminina não foi feita para liderar o espírito masculino. Ela pode conduzir emoções, despertar desejos, até inspirar decisões. Mas ela não quer ser o centro. Ela quer se sentir segura ao lado de um homem que tem um centro próprio. E se esse homem abdica de seu trono para adorá-la, ela deixa de vê-lo como rei. Sócrates ensinava que a alma tem 3 partes: razão, impulso e desejo. E que a ordem correta é a razão no comando, o impulso como força vital e o desejo como servo. Mas quando o desejo sobe ao trono, e o trono é a mulher, o homem se torna prisioneiro de si mesmo. Ele ainda caminha, ainda fala, ainda sorri, mas por dentro está em ruínas, porque tudo aquilo que ele era passou a depender do humor, da presença ou do carinho de outra pessoa. Você não foi feito para orbitar a mulher, foi feito para orbitar a verdade, a justiça, a razão. E a partir desse eixo, convidar uma mulher a caminhar ao seu lado, nunca à frente, nunca acima, nunca como seu norte. O homem que gira fora do seu centro perde sua força espiritual. Sócrates não teria escrito um manual de sedução. Ele teria perguntado: você sabe quem é quando ela vai embora? E se a resposta for não, é porque você já está girando em torno de um sol que não é seu.
Todo homem precisa ser visto, mas o homem fraco precisa ser visto por ela. Ele não se sente real até que seus gestos recebam aplauso, até que suas decisões sejam admiradas, até que sua postura provoque desejo. E quando isso não acontece, ele desmorona. Não por fora, mas por dentro. Sócrates alertaria que esse homem não vive pela razão, vive pelo reflexo. Ele não busca a verdade, busca a imagem de si refletida no olhar da mulher. Esse é o novo templo da masculinidade, o espelho emocional feminino. O homem que deveria buscar clareza, agora busca aprovação. Que deveria viver pelo logos, vive pelo elogio. Ele se penteia com intenções ocultas, se veste esperando ser notado, trabalha não para realizar uma missão, mas para impressionar. E assim, constrói um império sobre areia. Porque a admiração feminina nunca é estável, ela flutua. E o homem que vive para ser admirado será destruído pelo primeiro silêncio. Sócrates ensinava que a virtude não pode depender da opinião dos outros, mas o homem moderno baseia sua virtude em ser querido. Ele chama de empatia o que é, na verdade, medo de rejeição. Chama de sensibilidade o que é carência não curada. E chama de amor o que é apenas o desejo de ser reconhecido. Mas o reconhecimento, quando se torna alimento da alma, vira veneno. Porque quem se alimenta da visão da mulher, morre de fome quando ela se distrai. A mulher não quer ser espelho. Ela não quer carregar nos olhos a função de validar um homem. Quando percebe que ele depende de sua atenção para se sentir vivo, ela sente pena ou desprezo. Não porque ela seja cruel, mas porque não foi feita para isso. A natureza feminina busca direção, não dependência. Procura força, não adoração. O homem que vive para ser visto por ela, deixa de ser visto por si mesmo. Sócrates viveria como uma rocha, não para ser frio, mas para ser inabalável. O homem que se enxerga apenas quando há reflexo não tem identidade, e sem identidade qualquer rejeição vira ruína. Ele confunde elogio com amor, afeto com destino, presença com valor. Mas seu valor não está no que ela vê, está no que ele sustenta, mesmo no escuro, mesmo quando não há ninguém olhando, mesmo quando está só, e principalmente aí. Você precisa ser visto? Então veja-se primeiro. Com lucidez, com honestidade brutal. Reconheça onde você mendiga a aprovação, onde se contorce para agradar, onde se silencia para não ser rejeitado. Sócrates perguntaria: o que é esse homem sem plateia? Se a resposta for vazio, então você ainda não começou a existir. Porque a alma só desperta quando o olhar externo deixa de ser o sol e a verdade passa a ser o norte. O amor, em sua forma mais nobre, deveria tornar o homem mais forte, mais lúcido, mais centrado. Mas o que vemos hoje é o oposto. Homens que se arrastam por atenção, que imploram por migalhas emocionais, que sacrificam sua missão para manter um afeto que já não existe. Sócrates não ensinou a rejeitar o amor, mas sim a governá-lo. Porque o amor, quando não é guiado pela razão, se torna servidão. E o homem apaixonado sem sabedoria vira marionete do próprio coração. Ele se esquece da vida que tinha antes dela. Esquece suas metas, sua disciplina, seus valores. Reconfigura tudo para caber nos desejos de quem ama. E chama isso de entrega. Mas não é entrega. É dissolução. A alma, que deveria ser coluna, se transforma em lama. Sócrates diria que esse homem vive de forma injusta consigo mesmo, porque permitiu que o apetite subisse ao trono e colocou a razão para servir. Nesse momento, ele já não ama, ele depende. E a dependência é a antítese do amor verdadeiro. A mulher sente, ela percebe quando o amor deixou de ser escolha e virou medo. Medo de perdê-la, de ser substituído, de ficar só. E é aí que ela perde o respeito. Não porque ela seja má, mas porque o instinto feminino não reconhece liderança em quem se curva. A mulher quer sentir segurança. E o homem que ama com fraqueza se torna inseguro, ansioso, previsível. Um animal domesticado que já não tem brilho próprio, que só acende quando ela está por perto e apaga quando ela se vai. Sócrates falava da alma justa, aquela onde a razão governa o desejo. Mas o homem que ama sem governo interno está em guerra consigo mesmo. Ele tenta ser bom, gentil, presente, mas tudo isso é uma máscara para esconder a sua verdadeira intenção: ser aceito. Ele não ama a mulher como ela é, ama o que ela representa, salvação emocional. E esse tipo de amor é cego, carente, possessivo, um amor que não fortalece, um amor que paralisa.
Não existe virtude em se perder por amor. Existe desordem. Existe negligência consigo mesmo. O verdadeiro amor exige presença, não submissão. Exige consciência, não sacrifício constante. O homem que entrega tudo sem critério está apenas tentando comprar permanência com pedaços da própria alma. Mas Sócrates alertava: nada que é comprado com autotraição merece ser mantido, porque não há dignidade onde não há escolha real. E sem dignidade, o amor morre, ou pior, adoece. Se você ama alguém, ame de pé. Ame com clareza, com firmeza, com a capacidade de dizer não quando for necessário. Sócrates não buscava agradar, buscava a verdade. E o homem que ama sem perder a si mesmo se torna raro, admirável, irresistível, porque ele não se vende. E a mulher que o reconhece sabe: esse homem não ama porque precisa, ama porque é inteiro. E amar sendo inteiro é o único tipo de amor que não humilha. A indiferença não é frieza, é força. É aquilo que nasce quando o homem já não precisa mais provar seu valor, nem lutar por reconhecimento. Ele não é movido por aplauso, nem paralisado pelo silêncio. Ele se tornou suficiente em si. Sócrates não precisava de plateias. Falava com a mesma firmeza para reis e para mendigos, porque sua alma já não dançava conforme o desejo dos outros. Ela seguia o compasso da verdade. E esse é o ponto onde o homem deixa de ser escravo, quando ele para de tentar agradar e começa a simplesmente ser. A mulher, ao sentir essa postura, se desestabiliza. Não porque ele é rude, mas porque ele é imperturbável. Ela testa, provoca, silencia, e ele permanece. Não reage, não implora, não se curva. E isso não é arrogância. É centro. Sócrates diria que esse homem é justo consigo mesmo, pois já não vive para agradar o outro, mas para honrar sua ordem interior. Ele ama se for correspondido. Ele parte se for desvalorizado. E o mais importante, ele continua o mesmo, com ou sem ela. Essa indiferença não nasce de trauma, nasce de clareza. O homem que já foi esmagado pela rejeição e usou essa dor para crescer, não volta mais ao mesmo lugar. Ele já viu como funciona, já sentiu o chão ruir, e em vez de se tornar cínico, se tornou sóbrio. Agora, não se entrega por carência, nem recua por medo. Ele apenas observa. Ele lê os sinais e age quando é necessário, não para convencer, mas para confirmar. Sócrates veria nisso a sabedoria em ação, a virtude que se manifesta sem alarde, mas com precisão. A maioria dos homens ainda busca encantamento. Quer ser o escolhido, quer ser necessário. Mas o homem que entendeu a natureza feminina sabe: o encantamento é frágil e a necessidade volúvel. Então ele se retira desse teatro. Ele não disputa a atenção. Ele não exige respeito. Ele se comporta como quem já venceu a si mesmo. E é isso que o torna inevitável. Sócrates não seria o homem que corre atrás. Seria o que caminha na direção certa, mesmo que só. Essa postura, que muitos chamam de indiferença, é na verdade soberania. Porque o homem não se torna imune ao amor. Ele se torna imune à manipulação. Ele pode amar, sim, mas nunca à custa de sua integridade. E a mulher que sente isso entende. Esse não é um homem comum. Esse é o tipo de homem que não pode ser possuído, só acompanhado, e talvez por isso seja o único que realmente vale a pena seguir. Se você ainda sente necessidade de ser notado, de ser lembrado, de ser aprovado, é porque sua alma ainda não se firmou. Sócrates não esperava ser aceito. Ele esperava ser honesto, com o mundo, com os outros, com ele mesmo. E o homem que vive nessa verdade atrai o que é real e repele o que é farsa. Ele não precisa da mulher, mas se ela o acompanha com respeito, ele a acolhe, porque para ele, o que vem sem honra não permanece. Existe um momento decisivo na vida de um homem. O instante em que ele para de perguntar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, e começa a se perguntar: o que eu penso, o que eu sinto, o que eu preciso preservar em mim? Esse é o retorno ao centro. Não como defesa, mas como missão. Sócrates dizia que o autoconhecimento é o fundamento da vida digna. E o homem que volta a si, depois de ter se perdido nela, descobre que sempre teve um lar, sua consciência. A autossuficiência não é isolamento, é ordem. É você saber que pode amar alguém sem se desmontar por dentro. É conseguir ouvir um não sem perder a direção. É seguir em frente sem buscar migalhas emocionais para continuar se sentindo alguém. Sócrates nunca se colocaria na posição de um homem
que depende do afeto feminino para validar seu valor. Ele ensinava que a alma deve ser governada por dentro, e só quem é senhor de si pode caminhar ao lado de alguém sem se tornar sombra. Quando o homem volta a ser o centro da própria existência, algo muda na sua presença. Ele não precisa dizer que é forte, ele não precisa se impor. Sua firmeza fala por ele. Ele já não compete, já não dramatiza, já não implora. Ele oferece o que tem, não o que esperam dele. E a mulher que se aproxima desse homem percebe: aqui há estrutura, aqui há silêncio que não é fraqueza, é lucidez. Aqui há paz que não depende de aprovação. Esse homem reconstrói sua rotina, retoma seus rituais, resgata sua ambição, seu treino, seu silêncio, seu propósito. Ele volta a ser um universo e não um satélite. E quando está nesse estado, não se importa mais se ela fica ou se vai. Não por desprezo, mas por clareza. Ele entende que o amor verdadeiro só pode florescer onde há liberdade, e que não se constrói liberdade com dependência emocional. Sócrates teria orgulho desse homem, porque ele escolheu a verdade ao invés do conforto, escolheu a solidão temporária ao invés da rendição permanente. Escolheu suportar o vazio para não carregar uma máscara. Esse homem não é insensível, ele sente, mas sente com inteligência, sofre, mas não se entrega, ama, mas não se afasta de si. Ele entende que a missão vem antes da emoção e que, se o amor for real, ele o encontrará no caminho, não como fuga, mas como encontro. Autossuficiência não é arrogância, é o estado natural de quem já se perdeu demais e finalmente se reencontrou. É o ponto em que o homem volta a se olhar no espelho e diz: agora eu sei quem sou, com ou sem ela. Sócrates diria que esse é o começo da verdadeira virtude, e a mulher que encontrar esse homem saberá que está diante de algo raro, não de um namorado, mas de um pilar, de alguém que, antes de buscar ser amado, aprendeu a ser inteiro. O verdadeiro homem não é aquele que nunca amou, mas aquele que aprendeu a amar sem se perder, que pode mergulhar na experiência do afeto sem afundar na ilusão, que se entrega sem se dissolver, que permanece inteiro mesmo quando o outro se vai. Sócrates não fugia do amor, mas também não o colocava acima da razão, porque sabia: o amor que nos afasta de nós mesmos não é virtude, é ruína. O homem inabalável não é frio. Ele apenas não se curva à instabilidade dos outros. Ele não entrega sua alma a quem não saberia sustentá-la. Ele não abre mão da missão por um toque, nem abandona seus princípios por um beijo. Ele é gentil, mas não é fraco. Ele é firme, mas não é insensível. Ele ama com clareza. E por isso é o único que pode amar sem adoecer. Sócrates o chamaria de justo, porque vive em harmonia interna, razão no comando, emoção como força e desejo como servo. Esse homem é raro porque exige sacrifício. É muito mais fácil ser guiado pelo que se sente, muito mais fácil ceder, agradar, implorar. Mas a vida digna, como Sócrates mostrou com sua própria morte, não é feita do fácil. É feita daquilo que sustenta a alma mesmo diante da dor, mesmo diante da rejeição, mesmo diante do silêncio da mulher que um dia disse te amar. Porque o homem inabalável não se move ao sabor do vento. Ele ajusta a sua vela e segue na direção da verdade. Ele não teme o teste, porque já passou por ele, já foi dobrado, já se arrastou, já se vendeu. E agora? Não mais. Agora ele é rocha, não para resistir ao amor, mas para sustentá-lo. Porque o amor verdadeiro não precisa de idolatria, precisa de estrutura, de discernimento, de liberdade. Só um homem que não precisa da mulher para ser inteiro pode amá-la com pureza, e é justamente por isso que ela o respeita. Você quer ser esse homem? Então pare de buscar nos olhos dela a resposta para a sua vida. Pare de moldar sua alma para caber em afetos passageiros. Sócrates diria: conhece-te a ti mesmo, e só depois disso ofereça amor, porque a mulher que vale a pena não quer um homem perfeito, quer um homem verdadeiro. E o homem verdadeiro não se vende por carinho. Ele permanece, ele sustenta. Ele é o chão onde a mulher pisa, não a poeira que o vento leva. Se você sentiu essas palavras, não guarde para si. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo. Eu me recuso a cair de novo. Aqui, os homens não são domesticados. Aqui, eles despertam. E um homem desperto é um homem inabalável.